Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Mercado e Negócio. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre cerveja artesanal e chopp. Vem comigo que a conversa aqui é boa. Jean, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, Geise. É um prazer estar com vocês aqui, esse sucesso que é a Band FM, para a gente poder levar um pouco mais desse produto que é nosso carinho, né? A cerveja, aquilo que todo brasileiro gosta e poder falar um pouco mais disso daí. E tá em todo lado, né, Jean? Pois é, a grande paixão do brasileiro é a cerveja, né? Tá em todos os momentos, dentro da casa de todo mundo, um negócio que a gente gosta muito e é um prazer poder falar e levar produtos de qualidade pessoal. E eu que sigo vocês assim no Instagram, tô vendo que vocês estão patrocinando muitos eventos, pois né? É. Tá sendo bem aí chamado. Fala um pouquinho pra gente. Pois é, a gente tem feito bastante sucesso na região. Temos alguns parceiros que estão levando a gente e fazendo parcerias muito legais. A gente vai ter daqui uns dias o Baile do Cowboy, uma festa gigante lá em Guaxupé. A gente está com uma parceria super, super legal. Vamos estar esse final de semana aqui no Marina, de beach tênis, aqui em Mococa, recebendo a etapa regional da Liga do Interior. Então, a gente tem bastante coisa, bastante gente apoiando e gostando do nosso produto, que é muito feliz pra gente mesmo, né? Exatamente, produto maravilhoso, né? Pois é. E fala um pouquinho aí pra mim, qual que é a cerveja mais vendida da Terra Boa? A principal da Terra Boa é o Chopp Pilsen, né? A cerveja Pilsen, né? Na verdade, é a cerveja... A Pilsen é o estilo de cerveja já conhecido, mais tradicional no Brasil mesmo, né? E é o principal produto. É claro que a nossa tem a nossa identidade, né? A cerveja Pilsen nossa, que é o chopp também, né? Ela tem a nossa identidade, uma cerveja leve e saborosa. É uma cerveja de se tomar bastante e tendo a experiência de sabor, de aroma bem particular e que agrada muito o pessoal. Uma cerveja que a gente vende bastante, que é a queridinha nossa e de todos os nossos clientes, né? E linda por fora também, né? Que embalagem maravilhosa. Pois é, ela é uma cerveja muito bonita, né? A nossa embalagem até da garrafa traz um homem tocando uma viola em cima de uma porteira, né? E é uma característica muito nossa aqui do interior, né? Quem nunca foi para um rancho, para um sítio, teve um amigo tocando viola, um violão numa roda de amigos, né? Que é bem isso, é uma coisa nossa, né? Então, e a Pilsen traduz isso, né? A nossa cerveja do cotidiano, que todo mundo toma, uma cerveja especial que é a nossa queridinha mesmo, assim, né? E teve algum ingrediente que vocês já usaram que foi, tipo, mais diferente, assim? O legal, Geise, da cerveja artesanal é poder brincar com ela, né? Da gente trazer essas combinações diferentes, coisa que a gente não imaginava mesmo, né? Então, eu acho que a mais diferente que a gente fez foi uma parceria com Pérola de Minas, que é um laticínios de Guaranésia, e que trouxe pra gente, olha pra você ver, trouxe pra gente a proposta de fazer uma cerveja com doce de leite. E a gente fez e ficou muito legal. E quando a gente foi desenvolver a receita com essa cerveja com doce de leite, a gente fez uma edição limitada lá. Eu procurei um estilo que se chama Sweet Milk, que era uma cerveja usada, uma cerveja escura, né? Uma stout, que era usada na Inglaterra como alimento. Então, era colocado leite na cerveja mesmo, e na época da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, o pessoal bebia essa cerveja com leite como fonte de alimento mesmo. Então, a gente escolheu esse estilo de cerveja, uma cerveja escura, que já tinha uma história de ter leite, e a gente brincou colocando doce de leite na cerveja. Foi uma experiência bem inusitada. A gente gostou bastante da experiência. Foi uma edição limitada que a gente lançou em parceria com o Pérola de Minas e ficou bem legal, super inusitado, né? Doce de leite na cerveja. Bem mineiro, né? Tem tudo a ver com a gente, exatamente, bem mineiro. E tem algum nome, assim, que vocês colocaram que foi divertido, surgiu do além, que vocês gostam, assim? Pois é, na verdade a gente tenta trazer para as nossas cervejas os estilos dela, né? Mas a gente tem uma que é a Tropical IPA, que ela não é um estilo de cerveja, e a Tropical IPA é uma IPA que a gente coloca a fruta mesmo, a manga e o maracujá, e trouxe toda essa tropicalidade para a cerveja, né? Então, na verdade, quando eu estava desenvolvendo ela, a gente primeiro pegou a base da nossa cerveja IPA e eu coloquei manga. E eu achei bem legal com a manga. E aí depois a gente testou só com o maracujá. O maracujá trouxe um cítrico, trouxe um negócio muito legal. E aí a gente misturou os dois.
E aí, a hora que a gente trouxe o dulçor da manga com toda a acidez e o cítrico do maracujá, trouxe uma complexidade para aquela cerveja que traduzia o lance tropical mesmo, essa sensação, essa coisa brasileira, né? E ficou um nome muito legal. E, na verdade, é um estilo que não existe, Tropical IPA, é um nome comercial mesmo, que, assim, é muito legal e que a gente consegue traduzir, acho que realmente o nome tropical dentro da cerveja. Uma IPA com manga e maracujá, uma mistura de tropicalidade mesmo, que foi um negócio bem legal que a gente conseguiu fazer. E teve alguma que foi mais desafiadora? A Catarina Sour, nossa. Sério? A Catarina Sour é uma cerveja que, na verdade, a gente quis fazer por ser difícil de fazer. A Catarina Sour, ela é um estilo... A gente tem uma cerveja que chama Catarina Sour Goiaba. É um estilo de cerveja nacional, o primeiro estilo de cerveja, que, na verdade, até entrando um pouco nisso, existem os estilos de cervejas catalogados no mundo. É como se eu faço a comparação da cerveja com o bolo. É como se fosse tudo bolo, mas existe o bolo de cenoura, o bolo de chocolate, o bolo de fubá, o bolo comum. E a cerveja tem os estilos. É tudo cerveja, só que uma é Pilsen, a outra é IPA, a outra é Red Ale, a outra é Stout e a outra é uma Catarina Sour. A gente, então, tem pelo menos 200 estilos de cervejas catalogados no mundo e cada cervejaria, cada cervejeiro coloca o seu DNA nela. A primeiro estilo de cerveja brasileiro catalogado foi a Catarina Sour, surgiu-se em Santa Catarina, uma cerveja levemente ácida, ela é ácida e que leva uma fruta. Então, a gente decidiu fazer essa Catarina Sour e a nossa fruta foi a goiaba, que a gente quis inserir. E ela é complicada porque o processo de produção dela é diferente. A gente, no final da etapa de braçagem, a gente para ela, coloca a bactéria lática, faz um processo que chama Kettle Sour e deixa ela de um dia para o outro, em que a bactéria vai comer o açúcar que tem ali e deixar a cerveja ácida. De um dia para o outro, a gente volta à produção dela e termina, e aí ela fermenta. Então, é uma cerveja que fica levemente ácida e no final a gente ainda coloca goiaba. É boa, né? Gente, é incrível, né? E aí ela fica parecendo até um frisante. Ela tem um tom rosado muito bonito, levemente ácida, muito carbonatada, que a nossa parece até um frisante, realmente. E é uma cerveja extremamente complexa de fazer, não é qualquer um que consegue fazer com excelência, porque ela é difícil, tem que são umas técnicas mais avançadas de produção. E a gente quis fazer ela por conta disso mesmo, para fazer uma cerveja complexa, para trazer essa complexidade para os nossos clientes. E é uma experiência muito legal. Uma cerveja que muita gente fala, poxa, nem parece cerveja, parece frisante, porque ela é realmente assim, muito legal. E a gente quis porque é o estilo brasileiro. O primeiro estilo de cerveja brasileiro. E não é fácil de encontrar em qualquer lugar também, né? Não é, porque ela é complexa mesmo. É um estilo bem legal que a gente quis fazer por isso mesmo. E o processo de produção de toda cerveja é igual? A gente tem processos parecidos e tem as particularidades de cada um. Então, por exemplo, quando a gente visitar a cervejaria e tal, convite para todo mundo poder ir lá ver os processos, a gente tem uma etapa que a gente chama de braçagem, que é uma etapa ativa. O que é esse processo? Se a gente for comparar ele com um bolo, é como é aquele processo que você está na batedeira batendo os ingredientes, basicamente. Então, é quando a gente coloca o malte com água, aquece ele, coloca o malte moído, aquece com água, tira de uma tina para outra, separa o líquido do sólido, que a gente tira só esse líquido da cevada, e depois vai para a fervura e lá adiciona lúpulo, resfria e manda para o tanque, que a gente chama de braçagem. É uma etapa que ela é mais ou menos ela é parecida, mas tem alguns parâmetros como as temperaturas que a gente pode mexer, que vai acontecer reações químicas diferentes. Então esse processo ele é basicamente igual. O que começa a mudar de uma cerveja para outra? Nessa etapa, que é uma etapa que demora mais ou menos 8 horas, e lá na cervejaria cada braçagem dessa a gente faz 2.000 litros por batelada, a gente começa a variar um pouco dos ingredientes. Então a Pilsen, nosso estilo Pilsen, ela leva malte Pilsen mesmo, com alguns outros tipos de maltes para dar outras complexidades, muda um pouco do lúpulo e os tempos de adições. A IPA leva também malte Pilsen e outros maltes especiais diferentes da IPA, com outros tipos de lúpulos diferentes em tempos de adições diferentes. A Red Ale já leva outros tipos de malte com processos parecidos, mas em temperaturas diferentes. Então a gente tem ingredientes parecidos, mas um pouco variados, com basicamente o mesmo processo de confecção, de braçagem, que no final vai para um tanque. No final de mais ou menos essas 8 horas, ela vai para um tanque, a gente vai colocar o fermento, a levedura, que pode ser diferentes leveduras também,
e com uma temperatura controlada e em temperaturas diferentes ela vai produzir compostos diferentes na cerveja. Então o processo ele é parecido, mas tem muitos parâmetros, muitas variações que a gente pode dar, e cada coisa que a gente varia vai dar um produto final diferente. E tá aí a particularidade. Quando a gente tem cervejas de mesmo estilos, mas cada cervejeiro adota algumas características nela que faz ela diferente. É como se todo mundo fizesse o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate que a minha mãe faz é um bolo de chocolate que é diferente do bolo de chocolate que a sua mãe faz, por exemplo. São receitas parecidas, mas que é diferente um do outro, porque foi pessoas diferentes que fez com características diferentes. E acho que tá aí um pouco da magia da cerveja artesanal, é brincar com tudo isso e trazer particularidade para cada uma delas. E é bem complexo a produção, né? É complexo. Eu falo assim, que não é tão difícil, mas também não é tão fácil quanto parece. Ela tem... Na verdade, o básico ela é mais simples, mas a hora que a gente começa a subir a régua, a gente tem particularidades diferentes dela. E todas essas características é a gente que vai fazendo nela ali e alcançando alguma coisa. Então, quando a gente vai criar, por exemplo, eu vou criar uma cerveja nova, eu pego no final que características que eu quero dessa cerveja. Eu quero que essa cerveja tenha notas torradas, quero uma cerveja mais escura, com tanto teor alcoólico, com um amargor assim. Eu imagino o que eu quero da cerveja no final. E aí eu vou voltando, tá? Então, para eu ter esse tipo de cerveja, o que eu preciso fazer no processo? Tá? Tem que usar tais ingredientes, preciso fazer com tais temperaturas. E aí eu começo a voltar atrás para ver o que eu preciso ter para conseguir chegar naquele produto final. É bem legal, né? Tem bastante coisa, né? Pra pensar. Pois é. E o clima? Se tá muito calor, se tá muito frio, isso vai interferir no processo final? Tudo na cerveja tem temperatura controlada. Tudo é temperatura controlada. Então, lá na fábrica, a gente tem controle tanto de coisa quente quanto de coisa fria. Então, para você ver, por exemplo, uma cerveja, por exemplo, tá lá, ela tá fermentando em 15 graus, e aí ela tem que estar naquela temperatura. Então, assim, o clima, ele interfere, só que, porém, a gente controla essa temperatura porque a gente controla ela mecanicamente. Então, os tanques são isolados, é como se fossem enormes geladeiras e a gente consegue controlar. E aí você imagina, por exemplo, a Pilsen, a Lager. Lager são cervejas de baixa fermentação. Ela fermenta em temperaturas mais baixas. Em temperaturas mais baixas, a atividade é mais devagar. E aí ela vai fermentar mais devagar e ela vai ser mais leve, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, antigamente, quando não tinha equipamento para controlar a temperatura das coisas, geladeira é um negócio recente, meu pai morou na roça, não tinha geladeira. Então, antigamente, cerveja não é de 20, 30 anos para cá, que não se conseguia controlar a temperatura, ela acontecia no tempo aberto. E a Pilsen, que é uma lager, uma cerveja de baixa fermentação, ela começou a acontecer em regiões frias. Então, por exemplo, na República Tcheca, que naturalmente era frio, então o clima era mais frio e conseguia produzir essa cerveja numa temperatura mais fria, porque não existia um isolamento térmico, não conseguia mecanicamente controlar tudo isso. Então, hoje o clima influencia menos, porque a gente controla de maneira artificial. Mas antigamente não tinha nada disso. E a cerveja eram produtos, eram consequências do ambiente e da região em que elas foram feitas. Nossa! É legal, né? Legal essa história, né? Pois é. E você falou agora há pouco do malte e também falou do lúpulo. Qual a diferença entre eles? São ingredientes complementares. Então, o malte de cevada, a gente fala, o malte é um processo que se faz na cevada. A cevada é malteada. Eu tive recente na Agrária, em Guarapuava, no Paraná, que é a maltearia nacional nossa. Então, tem lá as plantações de cevadas. Para quem nunca viu uma cevada, ela parece um arroz com casca. Arroz com casca. Então, tem a cevada, que ela é plantada, e existe o processo de malteação, que é alguma coisa comparado com uma torra do café. Às vezes o café a gente está mais assimilado, né? Então, existe esse processo de malteação que faz um processo nela de germinação que fica mais fácil de trabalhar com ela fica mais macia, consegue extrair os açúcares do malte. Então,
cria-se um malte. Esse processo de malteação, a cevada maltada é malte. E ela é a base, numa cerveja, o malte vai dar o açúcar da cerveja, que vai ser fermentado, vai ser transformado em álcool lá na frente, e ele vai dar muito da cor da cerveja. Então, numa cerveja, o malte ele vai entrar para dar essa base e a cor da cerveja. Então, por exemplo, na cerveja nossa IPA, ela é alaranjada, ela leva maltes caramelos para dar aquele tom mais alaranjado. A Pilsen já leva malte Pilsen, que vai dar a característica mais amarela. A nossa Red Ale, ela tem maltes que vai dar a característica vermelha na cerveja. Então, o malte entra muito nisso, para dar cor na cerveja e vai dar corpo e vai dar o açúcar que vai ser fermentado, transformar em álcool. O lúpulo, ele já é outro ingrediente complementar. O lúpulo ele é o tempero da cerveja. Ele vai dar amargor na cerveja, ele é um bactericida, então ele ajuda a preservar a cerveja e ele vai dar aroma e sabor de lúpulo. Então, por exemplo, você pegar a IPA nossa, ela é uma cerveja que tem o lúpulo como protagonista. O lúpulo aparece muito, então ela vai ser mais amarga, ela vai ter mais aroma de lúpulo e mais sabor de lúpulo. A Pilsen já é uma cerveja que não tem o lúpulo como protagonista, então o lúpulo ali é mais para dar o tempero e para dar o amargor na cerveja. E existem outros estilos que já leva a levedura como protagonista. Então, é uma cerveja que vai ter mais características da fermentação de cerveja. É uma doideira isso. E você falou do álcool aí, já era uma dúvida minha, porque as pessoas acreditam também Todo mundo pergunta. O álcool é adicionado e não que hora que coloca o álcool na cerveja? O álcool, ele é criado dentro da cerveja, ele é fermentado. Então, quando a gente faz essa etapa de braçagem, que a gente está lá cozinhando o malte com água, a gente está extraindo açúcar do malte, maltose e outros tipos de açúcar, dextrina, outros tipos de açúcar. Então, eu extraio esse açúcar do malte e vira uma mistura doce que a gente chama de mosto. Na hora que você for lá e experimentar esse líquido que a gente chama de mosto, antes dele fermentar, ele é doce, que ele vai virar cerveja, ele é doce. Esse açúcar, que a gente manda ele para o tanque, vai colocar o fermento vai comer esse açúcar e transformar em álcool e outros compostos. Então, se eu quero uma cerveja mais alcoólica, eu tenho que fazer ela com mais malte, consequentemente ela vai ter mais açúcar, que mais açúcar vai ser transformado em mais álcool. O álcool ele é fermentado dentro da cerveja, ele é criado dentro da cerveja, a gente não adiciona ele. Não. E aí tem que ter todo esse controle para poder fazer esse equilíbrio de ter açúcares fermentáveis, açúcares não fermentáveis, que aí vai entrar nas rampas de temperatura que eu falei do processo de braçagem. E a gente estava conversando agora há pouco, né? Falando da questão do lúpulo. E ele não era plantado no Brasil antigamente, pois é, né? O lúpulo é um negócio muito legal. Porque o Brasil é o maior importador de lúpulo do mundo e é praticamente... Aliás, praticamente toda a produção é praticamente toda importada. E alguns anos recentemente, a gente tem conseguido produzir lúpulo no Brasil. O lúpulo, para quem não conhece, ele é uma trepadeira. Ele é uma flor trepadeira, ele chega mais ou menos a uns 5 metros de altura, ele vai subindo, depende do lugar e tal. E aí ele dá umas florzinhas que a gente chama de cone, são conezinhos, são umas florzinhas assim mais ou menos desse tamanho. E esse lúpulo, que é essa florzinha, esse conezinho, que ele vai ser usado na cerveja. E aí então, existem vários tipos de lúpulo com características diferentes. E aí ele vai ser usado na cerveja e a gente importava praticamente tudo. A gente ainda importa tudo. Mas o que tem acontecido? Tem tido um avanço de produção do lúpulo no Brasil. A gente fala que no Brasil, brinca, fala assim, se cuspir no chão, nasce alguma coisa aqui no Brasil. Tudo que a gente quer plantar nasce. O Brasil é um país extremamente agrícola, com um clima sensacional. Então, tem se avançado muito para conseguir ter esse ingrediente da cerveja plantado e colhido nacional mesmo. E até recebi ontem o pessoal da Hops Mococa, que a gente tem lúpulo plantado aqui em Mococa, na verdade, na divisa de Mococa e Arceburgo ali ainda. E eu fiquei muito feliz porque a gente consegue ver esse avanço, eu como cervejeiro, esse avanço do lúpulo no Brasil, para a gente se tornar não autossuficiente, mas que a gente consiga ter uma cerveja com características brasileiras. Porque o lúpulo, como plantado em diferentes lugares, ele vai absorver características climáticas daquele lugar. Então, a gente caminha para ter cervejas com ingredientes nossos, com características nossas. E é um avanço muito legal, muito, assim, desbravador as pessoas que têm feito. E é coisa, assim, realmente, de 5 anos para cá. Não existia cultivo de lúpulo no Brasil. E o pessoal tem conseguido driblar as questões climáticas, as questões de clima, de luz.
e começando realmente a ter produção aqui no Brasil, e eu falo, inclusive aqui em Mococa, existem estudos e já começando a realmente fazer. A gente já está rodando uma cerveja feita com um lúpulo aqui, rodando teste, e eu fico assim, entusiasmado mesmo, porque é um negócio muito, muito legal, assim, para ter uma coisa nossa mesmo. Sim, exatamente. É muito massa. E aqui pertinho também, pertinho de vocês, né? Pertinho, coisa nossa mesmo aqui, sabe? Eu acho isso muito, muito legal, assim, inclusive de pessoas que estudam, que vão atrás, porque é uma cultura extremamente nova. É animador, assim, ver pessoas se dedicando nisso pra gente ter cada vez uma cerveja cada vez mais nossa, sabe? E vocês plantam lá também, né? Na verdade a gente planta só pra brincar lá, né? A gente tem uns pezinhos, pra mostrar pro pessoal. O pessoal sempre que vai na cervejaria, a gente tem lá, levo lá no pezinho, mostro os lúpulos. Porque é um negócio que a gente não conhece, né? Na verdade, a cerveja artesanal, todo esse processo era uma coisa muito distante das pessoas, né? E a nossa missão é trazer isso pra perto das pessoas mesmo, né? Pra mostrar o lúpulo, o que é, como que é feito. Então, acho que é uma oportunidade que a gente está trazendo, a gente realmente conhecer, e tendo os produtores aqui perto, a gente conseguindo utilizar, é um negócio muito legal, muito legal. Você que tá vendo ali no dia a dia, né? Tanto essa plantação, por mais que é mais pro pessoal conhecer e tudo mais, é diferente o cuidado ou não? É diferente porque a gente tem as particularidades. Então, por exemplo, o lúpulo no Brasil diziam que não conseguia plantar ele porque a gente tem a mentalidade que o lúpulo é de lugar frio. No Brasil não dá porque é uma região tropical. E não necessariamente. O lúpulo na Austrália se dá super bem. A realidade é que no Brasil o lúpulo tem em determinada época do crescimento dele que ele precisa de muita luz. E os países do hemisfério norte, em determinada época, eles têm incidência de luz por muito tempo. Então, é normal você estar, sei lá, na Alemanha, 9 horas da noite está de dia ainda. A gente aqui não. Então, entendeu-se que o que a gente precisava era de luz, e a gente tem feito iluminação artificial. Então, a hora que dá 5 horas da tarde, e começa a anoitecer, acende as luzes e ilumina e engana a planta por mais tempo. Então, uns cuidados particulares nossos que tem se conseguido driblar isso daí para conseguir conseguindo assim produtos muito legais e com qualidade muito boa para um negócio que é extremamente recente, uma cultura extremamente recente e extremamente importante, que é o ingrediente da nossa cerveja, né? Gia, e o que significa o teor alcoólico, né, de uma cerveja e como controlá-lo? O teor alcoólico é a concentração de álcool naquele volume, né? Então uma cerveja, normalmente uma Pilsen, ela vai variar de 4% a 5%, ou seja, daquele volume, 5% dele é álcool puro. E como que a gente controla? Como o álcool não é inserido na cerveja, não é colocado lá, a gente controla pela concentração de açúcar que tem na cerveja quando a gente acaba de fazer ela lá na abraçagem e coloca o fermento, e o fermento vai fermentar ela, então esse açúcar ele vai ser diminuído. Então, quando a gente começa a fazer ela vai ter uma concentração específica de açúcar, e ao final dos dias de fermentação, esse açúcar, essa concentração vai caindo. Então, eu tinha lá 10 graus platos no começo e no final tenho 5. Essa variação de 5, a gente faz uma conta e ele vai falar que tem 4,3% de álcool, 4,3% de álcool na cerveja. É a variação do açúcar inicial menos o açúcar final, quer dizer que esse açúcar foi transformado em álcool na cerveja. É assim que a gente controla. E a produção do chopp, ela é diferente? Chopp e cerveja é exatamente a mesma coisa, o mesmo líquido, e só muda o final dele. E, na verdade, isso é uma coisa muito particular. Eu achava que, na verdade, só existia no Brasil, mas eu tive recentemente na Argentina e também tem chopp lá. Porque em outros lugares do mundo é tudo cerveja. Cerveja na garrafa, cerveja na lata ou cerveja na chopeira, na pressão, porque é exatamente o mesmo líquido. Mas, por lei, no Brasil, cerveja é pasteurizada e chopp não. Então, sempre que a gente vê o chopp, ele sempre vai estar refrigerado ou ele tem que ser bebido logo porque ele estraga, porque ele não sofre um processo físico de estabilização, que é a pasteurização. Então, o chopp sempre vai ser refrigerado. Quando ele esquentar, ele tem que ser consumido dentro de 2, 3 dias, porque ele começa a estragar. A cerveja já não. A cerveja já é o mesmo líquido, só que a gente vai, por exemplo, na cervejaria, vamos envasar em garrafa ou em lata e passar pelo processo de pasteurização. O processo de pasteurização ele vai matar todos os micro-organismos, a levedura, as possíveis bactérias que tem ali, a gente vai matar todas elas, e aí ele consegue ter uma estabilidade maior, ele vai ter um maior tempo de prateleira,
porque passou pelo processo de pasteurização. Exatamente o mesmo líquido. Chopp não é pasteurizado, a cerveja é pasteurizada. É isso que muda. E o recipiente do chopp também é diferente, né? Porque tem chopp em barril, não sei como é que funciona. Pois na verdade, porque o chopp, como ele é um produto que não sofre processo de pasteurização, ele tem que ser consumido fresco. A ideia do chopp é ser consumido fresco. Então, normalmente a gente vai coloca em barril, a gente coloca ele nos growlers e ele vai passar sempre por uma cadeia fria. O barril vai ficar lá na cervejaria, na câmara fria, vai para casa do cliente, pode ser consumido dentro de 3, 4 dias, que ele não vai estragar. E o growler, mesma coisa. O growler sempre cadeia fria, vai para o ponto de venda, vai para o supermercado, vai ficar na geladeira. O cliente pode comprar, pode levar para casa normal, mas coloca na geladeira. Ele sempre tem que estar na geladeira, como se fosse um Danone, esses produtos que sempre tem que estar na geladeira, porque ele não é pasteurizado. Então, ele estraga mais rápido. Só que, por que então não pasteuriza tudo e vira tudo cerveja? Porque a gente quer o produto fresco. E o processo de pasteurização, ele tira o frescor da cerveja. Então, por isso que a gente tem esse chopp. O chopp sempre vai ser uma opção mais fresca. Ele vai te entregar o melhor daquele produto sempre na versão chopp. E você que é um mestre da Terra Boa, o copo, ele influencia ou não influencia na degustação? Ele influencia, mas eu falo que o melhor copo é o que está na mão da gente. Então, eu não tenho muita frescura, não. O mais perto. Eu falo que o melhor copo é o que está cheio, principalmente se for de Terra Boa. Mas, na verdade, o copo, o que acontece? Existem cervejas que a gente quer explorar coisas diferentes. Então, o copo ele vai ajudar a entregar o melhor daquela cerveja. Então, por exemplo, antigamente era tudo que a gente via no filme dos Vikings lá, aquelas caneconas, tudo de cerâmica ou de alumínio. E aí começou, porque a cerveja era uma cerveja turva, escura, feia, e aí começou-se a fazer as lagers que eu expliquei, começou a fazer cervejas cristalinas, que o pessoal falou, poxa, uma cerveja tão bonita dessa, eu não vou ver ela. Passou-se a fazer os copos de vidro, porque eu queria ver aquela cerveja. Então, passou-se a fazer as canecas de vidro e não fazia sentido colocar num copo fechado, porque a gente queria explorar o visual dela. Então, o copo, muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma IPA. Então, teoricamente, é legal servir uma IPA da Terra Boa, em um copo, pint, por exemplo, que é um copo que vai ter uma boca maior. Por que essa boca maior? Porque ela tem uma boca maior e ela vai exalar mais os aromas daquela cerveja. Porque a IPA é uma cerveja que ela foi feita para o cliente sentir o aroma dela. Não faz sentido ela ter uma boca pequenininha e a pessoa não sentir cheiro nenhum. Por exemplo, um copo de uma taça de champanhe, a Flute, que ela é fininha e tem a boquinha pequenininha. Não faz sentido para uma IPA porque a área ali em cima é tão pequena que não vai sair cheiro nenhum. E eu quero que a pessoa sinta os cheiros. Por isso, o mais indicado para uma IPA é um copo que tem uma boca larga. Assim como, por exemplo, uma cerveja de trigo é aqueles copão desse tamanho assim. Por quê? A cerveja de trigo, ela decanta. Então, a gente compra uma garrafa, a gente vai lá no mercado e compra uma garrafa numa Erdinger, por exemplo. E aí, o trigo, ele decanta para o final da garrafa, porque ele é mais pesado e tal. Então, é servido num copo grandão, um copo Weizen, porque aí eu posso colocar todo o líquido daquela garrafa dentro de um copo. Então, aquela parte mais concentrada embaixo e a parte mais transparente em cima, ela é colocada dentro de um copo e aí ela mistura naquilo lá e a pessoa toma a mesma cerveja durante os dois momentos ali. Então, por isso, o mais indicado é o copo. Então, existe realmente essas particularidades, que é o copo, para poder explorar o melhor da cerveja. Mas se não tiver nada, bebe no bico mesmo, que não tem erro. E a forma de colocar no copo? Pois é o serviço, né? Existe um mito, assim, que a gente vai colocar a cerveja, vira o copo devagarzinho ali para não tirar a carbonatação dela. Depende. Normalmente a gente inclina ela no ângulo de 45 graus porque a gente quer tirar um pouco do gás excedente da cerveja, mas não quer que vire aquela espumeira. Então, normalmente a gente indica que vira o copo em 45 graus e coloca para que ela forma um pouco da espuma, mas não pode jogar de uma vez para não tirar toda a espuma da cerveja. E a gente precisa do colarinho da cerveja. O colarinho da cerveja, ela é importante. Então, a gente tem muito costume, assim, de às vezes estar em lugar, o pessoal fala, meu chopp sem colarinho. E dá uma dor no coração quando fala sem colarinho. Porque o colarinho faz parte da cerveja. O colarinho, ele é o que vai dar textura na hora de beber. A gente, às vezes, pega lá aquela cerveja que está sem nada de espuma, ela fica rala, fica aquele negócio sem graça. O colarinho, ele vai ajudar a dar textura, vai ficar gostosinho na hora que você coloca ele
ele na boca, ele visualmente deixa a cerveja mais bonita e principalmente ele é um isolante térmico. Então a espuma ali em cima da cerveja, ela serve como isolante térmico para fazer com que a cerveja não esquente tão rapidamente. Então, ela tem que ter o colarinho, não precisa ser nada muito grande, mas pelo menos de 1 a 2 centímetros é essencial, faz parte da cerveja ter aquilo ali. Vou te fazer uma pergunta agora que eu acho que vai ser difícil de responder. Mas qual a sua cerveja favorita? A IPA. A IPA. A IPA, eu sou ipeiro. É que você mais fala. Eu sou ipeiro. Na verdade, a minha... É porque existem escolas cervejeiras no mundo. Basicamente, são 4. A escola americana, que tem a IPA como as principais. A escola belga. A escola alemã, que são as cervejas mais leves, como Pilsen, essas cervejas lagers. E existe a escola inglesa, que são cervejas mais maltadas, como a Stout. Eu prefiro... A minha escola preferida são as belgas, que são cervejas extremamente complexas, cervejas de guarda. É um negócio, assim, que transcende, assim. Só que a gente não tem muita belga complexa aqui. Então, que são cervejas complexas de fazerem. Então, eu vou muito para a IPA, porque a IPA traz essas complexidades de aroma e sabor, o amargor do lúpulo que a gente aprende a gostar. Eu, quando tomei a primeira IPA, eu detestei. Falei, nossa, que negócio amargo, que negócio ruim. Mas sempre para escolher. E qualquer cervejeiro vai chegar no bar e a primeira cerveja que ele vai pedir vai ser uma IPA, porque é o estilo preferido da gente. Seu fã número 1. Da IPA, sim. E a IPA nossa é maravilhosa. Então, é sempre a IPA. Gia, o pessoal fala muito aí, né, do puro malte, das cervejas de milho. Afinal, o que é? Pois é, na verdade existia muito, né? Existe ainda esse preconceito com as cervejas de milho, cervejas por malte, essa divisão, né? E na verdade a cerveja de milho é uma cerveja que ela leva a high maltose na produção dela, porque como que é? Quando eu estava explicando o processo de produção, a gente extrai o açúcar que vai ser fermentado todo do malte, 100% maltose, 100% do malte. E aí, as outras cervejarias que fazem esse tipo de cerveja diminui a carga de malte, só que se eu diminuir demais o malte, eu não vou ter açúcar para ser fermentado e transformado em álcool. Então, eu preciso colocar outra fonte de açúcar para ser fermentada, que é aí que entra o milho, que coloca uma fonte de açúcar do milho. Obviamente que o milho ele é mais barato, então isso daí reduz o preço da cerveja, mas está dentro da proposta da cerveja ser isso. Então não quer dizer que uma cerveja que não é puro malte é boa e nem que todas as puro malte são boas. São características diferentes da cerveja. Então, eu bato muito nisso. É óbvio que todas as terra boas são puro malte. A gente preza por essa qualidade e a gente faz isso. Mas não estou falando que uma cerveja que não é 100% malte também deixa de ser boa. Então, aí, dentro da proposta, da proposta da cerveja, ela funciona super bem. Fica uma cerveja mais leve, mais barata, porque usam insumos mais baratos, mas está dentro da proposta dela. Então, uma cerveja de milho é uma cerveja que não leva 100% malte de cevada. Ela tem outras fontes de açúcar, que no caso é a high maltose, é o milho. Tá aí a diferença. Ah, entendi. A gente fala muito da questão do vinho com queijo, vinho com massa, né? Tem essa questão da harmonização com a comida também na cerveja? Tem, né? A cerveja, ela é um alimento, né? A gente trata ela realmente como um alimento. E a hora que a gente deixa de tomar cerveja só para ficar bêbado, e a gente entende que ela pode combinar com pratos e criar uma experiência realmente, aí que é o legal. Porque muitas vezes a gente coloca um tipo de cerveja que ela entrega uma experiência sensorial e a gente tem um prato que também entrega aquilo ali. E muitas vezes, a hora que a gente junta os dois, a gente joga ela lá em cima. Então, por exemplo, e existe muitas coisas, muitas cervejas que combinam com pratos para ter certo tipo de acontecimento. Por exemplo, por que uma cerveja Pilsen combina muito bem com torresmo? Porque a gente vai comer o torresmo vai encher a boca da gente de gordura, vai vir a cerveja, a Pilsen, a carbonatação, que é um negócio leve, e vai limpar as papilas gustativas da língua e vai harmonizar muito bem nesse sentido. Ou se a gente quiser combinar, por exemplo, uma cerveja que ela tem notas mais torradas, como uma stout, ela vai harmonizar muito bem com o chocolate por semelhança, porque o chocolate também tem aquelas notas caramelo, notas de chocolate, e ela vai combinar. Então, é muito possível a gente fazer essas combinações
de cervejas especiais com pratos também. E lá na cervejaria a gente tem as indicações de pratos com as nossas cervejas. Então, por exemplo, a gente tem o queijo com goiabada, que super combina com a nossa Catarina Sour. Ela harmoniza por semelhança. A goiabada vai encontrar a goiaba da cerveja e vai harmonizar por semelhança. Assim, por exemplo, como uma IPA pode harmonizar com, por exemplo, o nosso torresmo de rolo, ela harmoniza por contraste. Então, existe essas características de harmonização, que eu tenho uma cerveja, tenho um prato, a hora que eu junto os dois, eu vou ter uma experiência sensorial totalmente diferente. E é muito legal isso, né? Demais, né? E gostei dessa questão da sugestão que vocês dão também. Pois é, porque a gente não vende um líquido para ficar bêbado, a gente vende experiência para as pessoas, a gente vende momentos felizes para elas. Então, quando você vai lá na cervejaria, a gente pode indicar, a gente realmente indica a sugestão desse prato com aquele tipo de cerveja para a pessoa realmente ter uma experiência diferente e entender um pouco mais que é possível a gente tomar cerveja de uma maneira diferente, de harmonizar com esses pratos. É um negócio muito legal e que vale muito a pena a gente começar a fazer. E nem sempre, às vezes, a nossa sugestão de combinação, às vezes, não é a sugestão que você gosta. Então, é muito assim... Tenta combinar os dois e ver se você gosta, porque é particular de cada um. E é muito legal poder fazer isso daí, porque é uma experiência diferente, né? Que já é muito comum no vinho. O vinho, ele tá muito mais maduro nesse sentido do que a cerveja especial. É por isso que já é mais comum a gente poder falar, o vinho com queijo. É porque realmente combina. E a cerveja também tem as mesmas combinações que a gente pode fazer por esse lado e fica uma experiência muito legal também. E é testar, né? Pra ver qual que gosta mais. Compra todas as terra boa, pega a nossa sugestão e combina, vai vendo, é muito legal. Isso aí. Fala pra gente também sobre sabor e aroma. Pois é, às vezes a gente fala muito sobre os aromas e os sabores, mas né, o que é isso, né? É realmente assim, a gente tem tipos de cervejas e é muito legal isso, porque a gente começa a sentir um cheiro lá, um aroma, e a gente não sabe o que é. Então, normalmente, por exemplo, a gente vai pegar a IPA da Terra Boa, a hora que a gente vai sentir o cheiro, o aroma dela, a gente vai sentir lá, sei lá, tô sentindo um cítrico, sei lá, começa por um cheiro forte, que não era acostumado, e a gente começa a sentir, sei lá, a IPA nossa, ela vai ter notas cítricas, puxando para frutas amarelas e às vezes até a gente fala assim, maracujá. A pessoa, poxa, maracujá. Tava sentindo o cheiro, mas não sabia identificar o que era, né? E porque, na verdade, o ser humano foi perdendo muita habilidade de sentir cheiro, né? O homem, ao longo da evolução, foi perdendo muito isso, né? Então, a gente consegue sentir cheiros, aromas específicos dela e encontrar isso. Então, por exemplo, se eu pego, por exemplo, a nossa Red Ale, que é uma cerveja vermelha da escola inglesa, que tem um malte como protagonista. Ela vai puxar muito para frutas vermelhas, framboesa, morango. Isso vai sentir cheiro de caramelo, né? Ela proveniente dos maltes caramelos, biscoito, chocolate. E aí a gente consegue começar a sentir mais coisas específicas. E cada tipo de cerveja vai trazer esses cheiros, esses aromas, né? E sabores específicos de cada um. Que é um negócio, assim, muito, muito legal. Então, mágico, né? É experiência mesmo, né? Que a hora que a gente começa a beber e abrir a cabeça para isso, não só virando de golo, a entender o que tá fazendo ali, né? E aí que é o legal, a hora que você começa a ver que é experiência mesmo. Então, um leque de aroma e sabor, essa combinação que a gente não tinha antes, não existia antes, que era cerveja para beber no churrasco. E se torna comida mesmo, né? Se torna uma experiência de poder... Então, a gente tem esses aromas e sabores, a gente combina com um prato, poxa, aí é muito legal, né? Eu acho legal que a cerveja artesanal, ela veio pra, tipo, relaxa, para e sente. Pois né? é. Porque se você não parar e sentir, você não aproveita. Tem um lema da cerveja artesanal que fala beba menos e beba melhor. É realmente isso, não é um negócio para ficar bêbado, para ficar bêbado, fica bêbado, para beber de golo, é experiência. Então vai, pega uma terra boa de cada, experimenta, entende o que acontece em cada uma, que a gente prepara com maior cuidado. É isso, é mostrar a diferença de cada uma. Porque por isso que às vezes ela é mais cara que as convencionais, porque a gente procura entregar isso, é um produto diferente, pensando em cada nota de aroma, em cada nota de sabor, o que a gente quer transmitir para aquela pessoa que tá consumindo. E aí que é o legal, porque aí você consegue não só das nossas, mas conhecer um leque
leque gigante de oportunidades diferentes numa bebida que é a paixão do brasileiro, que é conhecido de todos nós, né? A artesanal veio para romper barreiras, né? Para mostrar esse leque gigante de opções que a gente tem e que estava muito pequenininho ali, né? A gente tem muita coisa para conhecer. Exato. E no início você estava falando da questão do processo de produção e tudo mais. Uhum. Fala um pouquinho pra gente do processo de variação também, se ocorre, né? A gente tem muita variação na produção de cerveja. Então, a gente pode variar muito em questão de insumos, em questão de temperaturas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são variações, como a gente dá, principalmente na fermentação, que é quando a gente coloca a levedura, o fermento, que é um micro-organismo, que é um ser vivo, é um bichinho muito danado ali. E ele pode fazer muita coisa ali na cerveja. Então, a gente tem que ter um controle muito grande de temperatura, de quantidade de célula viva. Então, a gente tem laboratório para colocar o fermento no microscópio, para ver se eles estão vivos. É um controle, porque é um micro-organismo. E aí, lá dentro da cervejaria, a gente tem sempre que fazer um controle de qualidade, porque como é um ser vivo e como a gente tem variações, ele pode mudar. Ele pode mutar, ele pode produzir ésteres, ele pode produzir diacetil, enfim, ele pode produzir uma série de coisas diferentes que pode mudar. Então, lá dentro, a gente tem que ficar sempre provando, a gente sempre obedece todas as nossas normas, mas no sentido de seguir um passo a passo, e ainda ela pode variar. E a gente tem que entender tudo isso lá dentro. Se a cerveja tem defeito, se a gente consegue corrigir esse defeito, se não consegue. É um universo bem complexo e é bem legal de acompanhar tudo isso. O máximo, adorei aprender tudo isso hoje. Pois é. Gia, muito obrigada pela sua participação. A gente adora falar com você. Cada dia é uma descoberta, né? É. Tem tanta coisa nesse universo. É muito grande, né? Eu agradeço demais. E se deixar, eu fico falando aqui até... Porque é o mundo, sou apaixonado por cerveja e a gente tem muita coisa legal para passar pro pessoal, para conhecer um pouco mais disso, né? E a gente tá sempre de portas abertas lá na cervejaria. Vai lá, conhece, toma as nossas cervejas, liga pra gente, pode comprar na nossa loja aqui no Perim. Vai ser um prazer receber todo mundo lá e mostrar em loco tudo isso. Eu estando lá, mostro tudo com o maior prazer, vai ser sempre muito bem recebido, como eu sou aqui. Fico muito feliz e contente. Muito obrigada. Convido o pessoal, fala o endereço para o pessoal ir lá conhecer, os dias que funciona, tudo mais. Pois é, a cervejaria fica na rodovia, né? A gente está na rodovia MG 449, só jogar no Google Maps, Cervejaria Terra Boa, vai lá, a gente está na beira da rodovia, a gente funciona de segunda a sábado, das 8h30 às 17 horas, às 5 da tarde, e a gente vira e mexe, a gente tem os nossos eventos. E aí, daqui, dia 1º de junho, tem a nossa festa junina, que eu já convido todo o pessoal, a gente estende os horários, vai ter uma festa com o João Paulo Molim, uma festa magnífica lá, temática, com comidas típicas, então o pessoal tá todo mundo convidado para estar lá, e passando lá, sempre toma uma cerveja junto com a gente, vamos conversar, que vai ser um prazer receber todo mundo lá. Que legal, e marcaremos presença, hein? Tem sim. Bom dia, muito obrigada novamente, e a gente aguarda você novamente aqui. Maravilha, venho sim. Bom, muito obrigada a você também que nos acompanha. O Jean já deixou uma entrevista aqui pra gente, já veio aqui falar um pouquinho do Terra Boa, né, Jean? Sim. Do início e tudo mais. Então, vem aqui nos nossos vídeos, dá uma rodadinha aí, você vai encontrar. Muito obrigada novamente pela sua participação e até a próxima.